Ecologia, uma palavra muito importante e repetida atualmente. Basta você olhar as notícias nos jornais que é altamente provável que irá se deparar com coisas como tal ação não é ecologicamente correta. Precisamos ter uma mentalidade mais ecológica. Mas o que é essa ecologia e para que devemos conhecer mais sobre esse campo do saber? Tudo isso e muito mais agora no Biolosciences. Podemos começar o nosso estudo a partir de um questionamento reflexivo. O que ocorreria conosco se todos os seres vivos do planeta, exceto os seres humanos, desaparecessem? Bem, acredito que não é necessário um esforço cognitivo exacerbado para compreender a nossa dependência em relação ao meio ambiente. E é justamente para entender as dinâmicas e interações dos seres vivos entre si e com os demais componentes do ambiente que o biólogo alemão Ernst Haeckel criou em 1870 o termo ecologia, derivado de duas palavras gregas, oikos, que quer dizer casa, e logos, que quer dizer estudo. Desse modo, ecologia significa literalmente o estudo da casa, o que nos remete ao nível mais amplo estudado pela ecologia, que é a biosfera, o nosso lar. E se você está achando que ecologia é apenas contemplar a natureza e abraçar a árvore, errou! Para evitar esse tipo de concepção alternativa, é oportuno termos em mente que ecologia é ciência e, portanto, utiliza o método científico em que os pesquisadores estudam e trabalham bastante, seja em laboratório ou em campo, testando hipóteses, conduzindo experimentos e analisando dados para chegar em conclusões, sendo importante, mesmo para quem não atua na área, saber como os biólogos e ecólogos trabalham de modo a respeitarmos as decisões técnicas sobre questões ambientais. Nesse âmbito, diversas problemáticas sociocientíficas estão intimamente associadas com a nossa capacidade de compreensão e intervenção nas relações entre fatores bióticos e abióticos. Como exemplo, as mudanças climáticas, gestão de resíduos, espécies invasoras, zoonoses, além de problemas socioambientais ligados à ocupação do espaço urbano, o que ressalta a importância de uma visão mais abrangente sobre tais fenômenos, sob uma perspectiva natural, urbana e até mesmo cultural. Não à toa, a Organização Mundial da Saúde propôs em 2008 o conceito de saúde única, uma visão integrada que considera a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental. Sendo assim, estudar ecologia é uma necessidade para o pleno exercício da cidadania, pois, como preconiza o artigo 225 da Constituição Federal de 88, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Agora que conhecemos mais sobre sua importância, vamos mergulhar no fascinante universo da ecologia, começando pelos seus níveis de organização. Em qualquer atividade é interessante ter organização, sendo que, em um trabalho científico, é fundamental delimitar bem o seu objeto de estudo e os métodos adequados para realizá-lo. Nesse sentido, na ecologia existem níveis de organização que vão desde o organismo até o nível mais abrangente, que seria a biosfera. Nesse nível de organismo correspondem cada indivíduo de uma população. Por exemplo, uma árvore, um macaco, uma foca, uma bactéria. Cada indivíduo corresponde a um organismo. No nível seguinte, temos a população, que inclui todos os indivíduos de uma mesma espécie
que habitam um determinado local em uma determinada época. Por exemplo, todas as árvores de uma mesma espécie que ocorrem em um determinado bosque. Todos os macacos de uma mesma espécie que ocorrem em um determinado bosque. Então, todos os indivíduos da mesma espécie que estão em um determinado local em uma determinada época correspondem à população. Na sequência, temos o nível de comunidade ou biocenose, que é composta por todos os seres vivos que habitam um determinado ecossistema. Temos aqui o fator biótico desse meio. Prosseguindo, entramos no nível dos ecossistemas, que compreendem todos os seres vivos e todos os fatores físico-químicos de uma área. Então, nesse ecossistema, vamos ter a interação entre fatores bióticos e abióticos. E por último, temos a biosfera. A biosfera que vai incluir todas as regiões da Terra que são habitadas por esses seres vivos. Então, todas as regiões que oferecem condições para que esses seres vivos possam existir estão compreendidas dentro da biosfera. À medida em que avançamos em nossos estudos, seremos apresentados a dois termos que aparecem com frequência: habitat e nicho ecológico. Em mais um questionamento reflexivo, pense: por que será que não encontramos onças pintadas em desertos? Isso tem tudo a ver com a definição de hábitat, sendo o local onde um organismo vive. E, para isso, esse ser precisa contar com as adaptações necessárias e características que confiram maior aptidão para conseguir sobreviver e deixar descendentes nele. Desse modo, o meio exerce pressão seletiva, selecionando nas populações aqueles mais aptos. Diante disso, o que acontece quando uma floresta é alvo de queimadas ou desmatamento? Provavelmente, você já deve ter visto notícias parecidas com essa, e é esperado que esse tipo de situação ocorra com frequência em áreas com intensa perda de hábitat. Os animais tendem a procurar comida e abrigo nas áreas urbanas. Ah, mas e daí? Por que eu deveria me preocupar, já que isso não afeta em nada a minha vida? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Se cria vergonha na sua cara? Eu invoco a abordagem de saúde única, uma vez que com a perda de hábitat e a maior presença de animais, que inclusive podem ser reservatórios de patógenos, vindo para áreas urbanas, corre-se o risco do processo de spillover, com a transição de doenças de animais para os seres humanos, algo potencialmente perigoso para a saúde pública. Além de hábitat, outro termo muito importante na ecologia é o nicho ecológico, que diz respeito ao modo de vida, ao papel ou função que uma espécie desempenha como parte integrante de um ecossistema. Um termo que abrange desde o modo como essa espécie obtém um alimento, a forma como se reproduz, a forma como interage com outras espécies e se adapta ao ambiente. Sendo assim, com essa introdução à temática, podemos progredir mais em nossos estudos, munidos do conhecimento dessas noções básicas, de modo a aplicá-las de forma significativa, tendo a consciência de que algumas das maiores questões sociocientíficas da atualidade exigem conhecimentos de ecologia. Como vimos, esse campo do saber é fundamental para o pleno exercício da cidadania. E se gostou do conteúdo, então curta, comente, compartilha e até a próxima!